Eu nunca entendi por que minha mãe me mandava andar tão arrumada na rua, mesmo quando não tinha para onde ir. Tinha dia que ela me fazia colocar um vestidinho azul, desses que pinica no braço, me penteava até o couro da cabeça doer e dizia para eu andar do lado dela bem ereta. Ela dizia que se a gente não tivesse beleza, pelo menos podia ter postura. Mas eu era criança. Eu só queria correr, brincar. Não ficar desfilando por rua de barro como se fosse passarela. Isso foi antes da viagem. Eu tinha 8 anos. A idade em que você ainda não entende quase nada, mas já sente quando tem alguma coisa errada. A gente morava num bairro afastado de Montes Claros. Um lugar onde ônibus não passava direito e a luz da rua apagava mais do que acendia. Minha mãe sempre foi uma mulher silenciosa, trabalhava fazendo unha em casa, lavava roupa dos outros, cuidava de criança dos vizinhos, nunca teve homem fixo e nunca deixava eu brincar na rua. O estranho foi no domingo à noite. Ela não falou nada, só entrou no meu quarto com uma mochila nas costas, acendeu a luz e me chamou. Veste aquela roupa de ir na igreja. Ela tinha comprado passagem de ônibus para mim. Só para mim. E eu fiquei achando que era algum presente, alguma viagem surpresa, talvez para casa de uma tia. Ela disse que era para Belo Horizonte, que um amigo ia me buscar na rodoviária e que era para eu sentar na janela, não falar com ninguém e descer só no fim da linha. Repetiu isso umas 4 vezes. Ela não chorou. Mas tinha alguma coisa no olho dela que me deu vontade de vomitar. Não era tristeza, era alívio. Ela não me levou até o ônibus, pediu para o vizinho me acompanhar até o terminal. Me deu um beijo na testa, ajeitou a gola da minha blusa, enfiou um envelope no fundo da mochila e disse: "Quando chegar lá, me liga." Ela não tinha telefone. Fui sentada na janela, do jeito que ela mandou. Fiquei olhando o mundo passando e tentando contar as árvores. O banco ao lado ficou vazio por um tempo. Mas depois de umas 2 paradas, entrou um homem com cheiro forte de fumo e suor seco. Ele sentou e falou alto com o cobrador. "Esse é o que vai?" O cobrador olhou para mim e respondeu só com um gesto de cabeça. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Eu fingi que estava dormindo, mas continuei ouvindo. "Tá no envelope, né?" "Tá sim. Confere quando chegar." Aquele ônibus parecia ir para um lugar que não existia. As placas foram sumindo, os carros foram rareando. Já era madrugada quando o cobrador passou do meu lado e disse com um sorriso que eu nunca mais vou esquecer: "Ei, mocinha, já está quase na hora de entregar o pacote." Eu devia ter sentido medo, mas eu só sentia vergonha. Era como se eu fosse um fardo, um objeto, um presente que ninguém queria e que mesmo assim ia ser entregue. Olhei para minha mochila. Eu sabia que tinha alguma coisa errada naquele envelope, mas o medo de desobedecer minha mãe era maior do que tudo. Então eu fiquei, sentada, calada, fingindo que estava dormindo de novo, enquanto o ônibus entrava numa estrada mais apertada de terra batida. Foi ali que tudo ficou ainda pior. A estrada de terra chacoalhava o ônibus, a luz interna piscava de vez em quando, e o cobrador, aquele mesmo que tinha chamado eu de pacote, agora estava no fundo do ônibus falando baixo com alguém no telefone. Mas não era um cochicho normal. Era aquele tipo de conversa que a pessoa finge que está calma, mas está confirmando tudo como se tivesse medo de errar. "Tá sim, menina, cabelo escuro, tá com a roupa que você falou, sentada na janela, tá tranquila." Depois ele desligou. Foi aí que eu soube, mesmo sem entender nada. Aquela viagem não era para mim, era para outra pessoa. Eu era o que estava sendo levado. Eu queria gritar, sair correndo, mas eu era só uma criança. E a minha cabeça só conseguia repetir o que minha mãe tinha falado. "Fica sentada, não fala com ninguém, desce só na rodoviária de Belo Horizonte." Só que a gente não estava indo para Belo Horizonte. A estrada começou a se estreitar. A janela do lado de fora só mostrava mato, nenhuma placa, nenhum carro vindo no sentido contrário.
Era como se o mundo tivesse se esvaziado. Como se aquele ônibus estivesse indo para um lugar que não existia no mapa. Lá na frente, o motorista recebeu algo das mãos do cobrador. Um envelope. Era o meu. Eu vi. Mesmo com medo de olhar, eu vi. O motorista olhou dentro, contou as notas com o polegar e só disse: "Tá certo." Aquele "tá certo" doeu em mim mais do que tapa, porque eu entendi que alguma coisa tinha sido fechada, combinada, vendida. Era como se minha vida tivesse preço e alguém tivesse pago por ela. Mas eu nunca soube o que ia acontecer depois, porque não deu tempo. O ônibus acelerou de repente, virou uma curva onde não tinha curva e se jogou. Foi assim que pareceu. Se jogou num barranco. Tudo virou barulho, vidro, fumaça. Não sei como, mas eu fiquei presa entre duas poltronas. Minha perna doía. Eu sentia gosto de sangue, mas eu estava viva. Gente gritava, gente chorava. O cheiro de óleo vazando era forte. Teve uma mulher que me puxou, uma passageira que estava sentada umas fileiras atrás. Ela me tirou dali meio no susto, me pegou no colo e me levou até o acostamento. O motorista morreu. O cobrador sumiu. Ninguém achou ele. A mulher que me salvou foi quem me levou para o hospital. Ela que explicou para o socorro que eu estava desacompanhada, que não sabia o telefone da mãe, que não tinha ninguém esperando por mim. Fiquei numa enfermaria infantil por 2 dias. Depois me mandaram para um abrigo. Minha mãe nunca apareceu. Ela virou desaparecida nos papéis. Disseram que talvez tivesse fugido, ou morrido, ou se envolvido com coisa errada. Eu ouvia adultos sussurrando sobre ela. Diziam que era problemática, que já tinha perdido a guarda de outro filho antes de mim, que tinha amizades perigosas. Mas ninguém me explicava nada. Fui crescendo em abrigos, famílias provisórias, até que um dia, já adulta, fui atrás de uma caixa de documentos antigos, tentando juntar papelada para tirar carteira de identidade nova. E lá, entre certidão velha, exame médico e uma foto minha com uns 3 anos, tinha uma carta da minha mãe. Ela era endereçada a um homem. O envelope estava rasgado, não tinha selo nem data, só o conteúdo. Ela é obediente, come pouco, fala baixo e não se mete em nada. Vai te ajudar a esquecer da sua ex. Vai te fazer companhia. É uma menina boa. Era sobre mim. Era por isso que ela me vestia daquele jeito. Era por isso que ela me ensinava a sorrir calada. Era por isso que ela me treinava para ser invisível e gentil. Ela não estava me criando, ela estava me preparando. Aquilo nunca foi uma viagem, foi uma entrega. E até hoje eu não sei o nome do homem que ia me buscar. Não sei se ele soube do acidente. Não sei se ele estava esperando com um carro num ponto de estrada, ou se ele desistiu depois que soube do que aconteceu. Nunca mais soube da minha mãe também. Só sei que aquela batida me tirou daquele ônibus. Mas não sei se me salvou, porque tem noite que eu penso que talvez o acidente só adiou o que estava vindo. Talvez eu ainda seja o pacote, só que agora ninguém quer mais receber. Se eu contar essa história aqui, talvez alguém ache que eu estou exagerando. Mas o que aconteceu naquela madrugada não saiu em jornal, não foi para a TV, não virou manchete. Foi apagado antes mesmo de começar. Eu só estou falando agora porque essa semana fizeram 7 anos. 7. E eu ainda acordo no meio da noite com o som do vidro rachando, com o rosto do menino que ficou preso lá atrás. E com aquela frase do motorista voltando na minha cabeça, igual um eco podre. Mandaram ir mesmo assim. Naquele dia, eu estava voltando do interior de Minas, de uma cidade pequena chamada Jacutinga. Minha mãe tinha sido internada lá depois de um AVC leve, e eu fui ver ela no hospital. Fiquei 2 dias, dormi mal, cabeça cheia, e precisava voltar para Campinas na mesma noite, porque eu tinha um plantão no dia seguinte. A rodoviária já estava um caos quando cheguei. Chovia desde cedo.
Não era uma chuvinha qualquer, não. Era uma chuva grossa, escura, daquelas que o céu parece que está desabando de raiva. O piso da rodoviária tinha água até o tornozelo. Estava pingando do teto, o gerador caía e voltava, luz piscando. Pessoas com sacola na cabeça, mochila molhada. Parecia cena de enchente em reportagem antiga. Eu estava com a passagem na mão e o ônibus, que era para sair às 22h15, atrasou. Aí vi o motorista discutindo baixinho com um cara de uniforme da empresa. Eu passei bem perto e ouvi só isso. Aquela parte da serra tá cedendo, eu falei. Tão mandando ir com cuidado. Mas se abrir a cratera de novo, vai sobrar para mim. Ele não queria ir. Eu ouvi. E mesmo assim, ele foi. A empresa mandou e a gente embarcou. Você pode se perguntar agora, mas ninguém fez nada? Ninguém desceu? Ninguém protestou? A verdade é que todo mundo embarcou cansado, encharcado, com medo de ficar preso ali sem rumo. Tinha criança, tinha senhorinha, tinha um rapaz com um cachorro no colo. Tava todo mundo querendo só chegar em casa. Eu sentei ali pelo meio do ônibus. Nem reparei quem sentou atrás. Só lembro de ver uma moça grávida perto da janela, umas 3 fileiras para trás de mim. O motorista deu partida meio contra a vontade. E assim que o ônibus saiu da rodoviária, eu juro, parecia que a cidade inteira estava debaixo d'água. As ruas viraram rio e a estrada que levava para a rodovia já estava com lama escorrendo dos barrancos. Mas seguimos. A chuva não dava trégua. A cada curva, o ônibus parecia patinar um pouco. Os limpadores não davam conta e tinha hora que o motorista tirava a mão do volante para limpar o vidro por dentro com um pano. As luzes de dentro estavam apagadas. Só ficava acesa a da frente, uma luz amarela fraca. Lá pela metade da viagem, já depois da meia-noite, o cansaço bateu. A maioria dormia, cabeça tombada para o lado. Eu mesmo cochilava e acordava com cada solavanco. Mas não tinha nenhum aviso de parada, nenhuma comunicação. Tudo no escuro, no silêncio. Até que veio o som. Um estalo, seco, forte, tipo o som de uma árvore quebrando ou de terra rachando. O ônibus deu uma guinada brusca para o lado. As pessoas acordaram gritando. Eu me agarrei no banco da frente. O chão tremeu e, de repente, a traseira do ônibus afundou. Literalmente, desabou para dentro de um buraco de lama. A parte de trás sumiu primeiro, como se tivesse sido puxada. O ônibus ficou inclinado, a frente ainda em chão firme, a traseira mergulhada num poço negro que ninguém viu chegando. A água entrou com força. Vidros quebraram. Gente tentando se soltar do cinto, tropeçando, escorregando. O grito de uma mulher. Um grito que parou no meio, o som de vidro rachando atrás. E depois, o som do menino. Ele devia ter uns 15, talvez 16 anos. Estava batendo no vidro da parte de trás, enquanto a água subia. A mão dele batia desesperada. Só que não dava para chegar lá. As poltronas já estavam cobertas e a lama impedia de andar até o fundo. Eu não consegui ir. Algumas pessoas conseguiram sair pela porta da frente, escorregando no barranco. Outros quebraram as janelas laterais. Mas quem ficou nos bancos de trás não teve tempo, nem chance. A chuva, que antes parecia forte, agora parecia zombar. Porque ela não parou nem depois. A gente caminhou no escuro por uns 15 minutos até achar uma casa simples, com uma cerca de madeira. Bateram na porta. Um homem velho atendeu. Ligou para a emergência. Quando voltamos com ajuda, o ônibus já estava enterrado até a metade. Só dava para ver o teto e o letreiro frontal. Corpos boiando. Outros desaparecidos. E foi aí que a parte mais nojenta começou. A empresa chegou primeiro. Veio com carro oficial, advogado, gerente de transporte. E a primeira coisa que disseram foi: a lista oficial já foi enviada para as autoridades. Não tem ninguém além do registrado. Só que tinham sim.
Eu lembro da moça grávida, do menino do vidro, do homem com o cachorro, e nenhum desses nomes estava na lista. No dia seguinte, já não havia mais ônibus nenhum no local. Só os destroços recolhidos e o barranco remexido, como se tivessem passado um trator por cima para esconder. A história, que saiu em 2 jornais locais, falava em acidente sem vítimas fatais, causado por volume excessivo de chuva e imprudência de motoristas em trechos isolados. Usaram um plural que me ofendeu. Não teve outros motoristas, só teve ele. O mesmo que avisou que não devia ir. Não falaram da estrada cedendo. Não falaram da ordem que veio da sede da empresa em São Paulo. E, principalmente, não falaram das pessoas que não constavam na lista, porque essa foi a parte que mais doeu. Mais do que a água fria na pele. Mais do que os gritos. Mais do que o vidro rachando e o menino batendo com o punho. A dor maior foi o silêncio, a manipulação das evidências, a morte das pessoas erradas e a cobertura limpa por cima. No dia seguinte, chamaram a gente num canto, os sobreviventes. Fomos colocados numa sala de hotel. Vieram 2 homens engravatados com crachá da empresa no peito. Um deles falava mais baixo, o outro falava com raiva disfarçada de profissionalismo. Disseram que a gente tinha sido muito sortudo, que não havia culpados e que seria melhor para todos que a história ficasse do jeito que estava. Para não complicar, essas foram as palavras, para não complicar. Eu lembro que uma senhora que tinha perdido o irmão no acidente, ela não sabia que ele tinha embarcado, ele tinha pegado o ônibus em cima da hora. Ela começou a chorar ali, dizendo que precisava do nome dele reconhecido, pelo menos para enterrar. Eles olharam para ela com pena, mas não era pena de quem entende, era pena de quem vai deixar por isso mesmo. Ofereceram um dinheiro, assinaturas, disseram que iam cobrir os custos de tudo, mas para isso a gente precisava confirmar a versão oficial. Que o ônibus desviou por erro do motorista e que todos os nomes constavam na lista da viagem. Eu não assinei. Fui embora dali sem falar mais nada. Não denunciei. Não fui atrás da imprensa. Não falei com advogado. E isso me come por dentro até hoje. Porque aquele menino, o do fundo, ele não está em nenhuma certidão de óbito. Não teve vela, não teve caixão, não teve quem chorasse o nome dele numa lápide. E eu sei que ele existiu, porque os olhos dele, eles me olham quando eu fecho os meus. Na semana seguinte, a mãe dele apareceu na rodoviária perguntando de um filho desaparecido. Ela mostrou uma foto. Era ele, com o mesmo moletom, com o mesmo cabelo desgrenhado, sorriso torto. Ela não sabia nem que ele tinha embarcado. Ele tinha fugido de casa. A empresa disse que ele não estava na lista. E se não estava, então não existia. Teve uma moça que eu encontrei 2 anos depois, por acaso num posto. Ela tinha perdido o bebê naquele ônibus. Ela me olhou e disse: "Meu filho morreu embaixo da terra. E para eles, ele nunca nem respirou." Você entende o que é isso? É o tipo de terror que não dá medo. Ele dá nojo. Ele dá uma dor surda, fria, que cresce com o tempo. Porque não é só a lembrança do acidente, é a lembrança de que ninguém pagou, de que teve gente que sumiu, que foi apagada e que os vivos foram comprados. Na época, minha mãe já não falava direito. Teve uma piora depois que voltei. Ficou mais calada, mais ausente. E quando eu fui visitar ela dias depois, ela segurou minha mão e disse assim: "Você não voltou inteiro." E era verdade. Eu não voltei. Não todo. Ali dentro daquele ônibus, um pedaço meu ficou. Preso entre as poltronas, afundado na lama, com todos os nomes que foram arrancados da lista. Então, se você chegou até aqui ouvindo essa história, só me faz um favor. Não acredita quando disserem que não teve vítimas. Não acredita quando falarem que foi só culpa da chuva. Nem quando disserem que só os nomes da lista importam. Porque às vezes os esquecidos são os que mais gritam. Mas ninguém escuta porque é mais fácil enterrar do que assumir. E se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é isso.
Tem ônibus que nunca deveria ter saído. E tem verdades que nunca deixaram sair dali também. Eu nem sei por onde começar, sinceramente. E talvez por isso eu nunca tenha contado isso pra ninguém. Nem pra minha namorada, nem pro meu irmão. Ninguém. Porque não tem explicação que não me faça parecer doido ou culpado. Era pra ser só mais uma viagem de ônibus. Eu estava voltando para Curitiba depois de 3 dias puxados em Joinville, resolvendo pendência de inventário do meu pai. Coisa que já mexe com a cabeça da gente, né? Documentação, contas, e você lá dentro da casa onde ele morreu, sozinho, mexendo em gaveta, abrindo armário, enfim. Eu escolhi o horário das 23h15 por 2 motivos. Tava mais barato e porque eu queria dormir o caminho inteiro. O ônibus era semileito, daqueles com luz azul fraca dentro que te dá sono só de sentar. Nem tava cheio, mas, por algum motivo, um cara veio e sentou do meu lado. Tinha lugar sobrando, mas ele escolheu bem ali. Ele devia ter uns 60 anos. Cara abatida, calvo, pele manchada como quem já teve muito sol na vida. Tava suando, mas a noite estava fria. E ele estava com uma camisa de flanela bem fechada no pescoço. Olhava fixo para o encosto da frente, como se estivesse tentando ouvir alguma coisa lá longe. Eu não liguei muito. Peguei meu fone, fechei os olhos e deixei o corpo pesar. Mas pouco depois da meia-noite, ele me cutucou. Bem de leve, com o dorso do dedo. Abri os olhos meio assustado. E ele falou baixinho, quase sem mexer os lábios. Se eu dormir, me acorda, pelo amor de Deus. Me acorda. Eu fiz que sim com a cabeça. E fui tirando o fone devagar, já me perguntando que tipo de problema aquele cara tinha. A primeira coisa que pensei foi que ele podia ter apneia, alguma coisa que colocava ele em risco se dormisse. Mas não foi isso que me deu medo. O que me deu medo foi o jeito que ele começou a me vigiar. Toda vez que eu ameaçava fechar o olho, ele se inclinava um pouco, como se estivesse checando se eu ia mesmo cumprir o que prometi. Eu comecei a ficar nervoso, porque ele não cochilava, não relaxava e não parava de suar. Tava com a mão apoiada no joelho o tempo todo. E às vezes eu percebia ele mexendo os dedos, como se estivesse contando. Juro, ele mexia os dedos como se estivesse contando tempo ou batimentos, sei lá. A gente já estava no meio da serra, aquelas curvas escuras da BR-376, quando ele me cutucou de novo. A voz mais trêmula ainda. Não dorme, tá? Não me deixa dormir. Eu respirei fundo. Fiz que sim de novo. Mas lá no fundo, comecei a pensar que ele estava surtado. Que devia ser algum tipo de esquizofrenia ou sei lá o quê. E fiquei esperando a hora que ele ia levantar e fazer alguma coisa. Ele não fez. Ele só ficou acordado. O tempo passou, muito devagar. O motorista parou numa daquelas lanchonetes no meio do nada. Eu desci, comi alguma coisa. Quando voltei, o cara ainda estava lá. Mesma posição, mesmo jeito. Só que agora o olhar dele estava mais apagado. Estava esvaziando, como quem está perdendo força. Eu pensei em trocar de banco, mas algo me segurou. Acho que era curiosidade. Ou culpa, sei lá. Quando deu por volta de 3 da manhã, eu estava morto. E ele também. Pelo menos parecia. Foi aí que eu encostei a cabeça e falei para mim mesmo. Só 5 minutinhos. Se ele dormiu, paciência. Não é meu parente. Eu fiz o que pude. 5 minutos depois, eu dormi também. Acordei com a freada. Um baque surdo no fundo do ônibus, gente gritando e um barulho de coisa arrastando no asfalto. O motorista parou no acostamento, luzes se acenderam e tudo virou confusão. Mas antes de me levantar, eu olhei para o lado. O banco estava vazio. Eu travei mesmo. Fiquei olhando para o banco como se fosse me dar alguma resposta, mas ele só estava vazio, sem bagagem, sem nada, como se ninguém tivesse estado ali.
Eu não consegui me mexer por uns segundos. Sabe quando o corpo fica em modo espera? Porque minha cabeça só pensava em uma coisa: cadê o homem? O ônibus inteiro estava se movendo, todo mundo de pé, indo para a porta da frente. O motorista saiu correndo, falando alto com alguém pelo celular. Só então eu levantei devagar. Meu joelho tremia. Meu estômago estava embrulhado de um jeito que me dava ânsia. Fui até a porta e desci. O chão estava molhado de sereno e as luzes do ônibus iluminavam mal a pista. Tinha um corpo lá, deitado meio de lado. Um homem, a cabeça virada para frente, os braços soltos, como se tivesse desistido no meio do caminho. Descalço, camisa de flanela xadrez, calça escura e o detalhe que me parou no meio da respiração: uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda, igualzinha. Mas ali, vendo aquilo, eu me recusei a acreditar. Pensei, é só uma coincidência, é outra pessoa. Eu tô cansado, exausto, emocionalmente destruído e minha cabeça tá confundindo tudo. Até que um dos passageiros, um senhor que desceu depois de mim, falou uma coisa que gelou minha espinha. Gente, ele estava parado, no meio da pista, parado, com os braços caídos. Parecia que estava esperando o ônibus bater. Outra mulher respondeu trêmula: eu vi também. Ele não correu, não se mexeu, só olhava para o farol. E aí, para mim, foi como se um peso desabasse no meu peito, porque eu sabia quem era. Era o homem do banco ao lado. A mesma roupa, a mesma postura, o mesmo rosto. Mas ninguém mais no ônibus lembrava dele. Juro por tudo, ninguém. O motorista disse que não tinha ninguém sentado ao meu lado no embarque. Outros passageiros disseram que quando passaram por mim, eu estava sozinho. E agora, quem é que vai acreditar? Porque se eu contar que um homem me pediu para mantê-lo acordado e que depois ele morreu e ninguém nunca viu ele dentro do ônibus, o que eu vi, o que eu deixei acontecer? Eu sentei de volta no banco, completamente perdido. Tentei lembrar de cada detalhe, mas parece que a memória começou a falhar, como se tivesse areia nas engrenagens. Teve até um momento que eu pensei: será que eu dormi antes? Será que eu sonhei aquilo tudo? Mas não pode ser sonho. Eu senti o toque dele, eu ouvi a respiração dele, eu vi o medo nos olhos dele. E tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Antes dele apagar, ele me olhou uma última vez, com o rosto virado só de leve, quase sem mover os olhos, como se não quisesse chamar atenção. E ele murmurou baixinho: se eu dormir, ele me encontra. Eu achei que fosse coisa da cabeça dele, alguma paranoia, um surto. Mas agora eu fico pensando: quem é ele? Quem era esse ele que o homem tanto temia? Nunca saiu nenhuma notícia, nunca divulgaram o nome do atropelado. E eu procurei no site da rodoviária, nos jornais de Curitiba, em grupo de Facebook. Nada. Pior, 2 dias depois, quando fui olhar minha passagem online, no histórico do aplicativo, o número do meu assento constava como vazio. Eu falei com a empresa de ônibus. Disseram que o sistema pode ter dado erro, mas agora eu fico com medo de dormir em ônibus noturno, porque tem uma pergunta que não me larga. E se ele não era um passageiro? E se ele estava só, esperando alguém para cair no sono? E caiu comigo. Se você chegou até aqui, é porque ficou acordado comigo. Agora faz uma coisa: se inscreve no canal, porque tem histórias que só chegam para quem está desperto. Tem coisa que volta só quando a gente tá quieto demais. Para mim, é quando eu tô num ônibus e olho aquele assento ali do lado da porta. O tal do assento de emergência. Não é que eu lembre porque quero, não. É que meu corpo lembra por mim. O estômago revira, o peito pesa. Eu fico gelado, porque foi ali, foi exatamente ali que tudo começou. Isso faz uns anos já. Era uma viagem de ônibus normal, dessas longas, interestadual. Eu estava voltando para casa depois de visitar meus pais. Peguei o ônibus da noite.
Aquele calor abafado, luz fraca dentro do veículo e todo mundo querendo só chegar no destino. Eu sentei mais para o meio. Gosto de ficar perto da janela. Na minha frente, ninguém. Atrás de mim, um casal discutia baixinho. Típico. Pouco depois da metade do caminho, quando já tinha gente dormindo, uma mulher subiu num ponto de parada de beira de estrada. Ela entrou com uma sacola plástica na mão e a blusa amarrada na cintura. Mas o que me chamou a atenção foi a cara dela, pálida, suando. Me deu a impressão que ela não estava bem, mas a gente sempre acha que não é com a gente, né? Ela olhou para o motorista e falou baixo alguma coisa, apontando para o banco do lado da porta. O motorista acenou como quem diz, senta aí mesmo. E ela sentou. Eu lembro de olhar para ela por uns segundos. Dava para ver a respiração pesada, tipo alguém tentando controlar um mal-estar. A cabeça dela caía às vezes. Dava para ver que ela não estava viajando por lazer. Aí o ônibus voltou para a estrada. No silêncio da madrugada, só dava para ouvir o barulho do motor, umas tosses perdidas e o estalo do ar-condicionado. Mas não demorou muito e o motorista parou de novo, no acostamento. Foi aí que todo mundo começou a acordar. Gente levantando o pescoço, olhando em volta. A mulher da frente perguntou alto, já chegamos em alguma cidade? E o motorista respondeu lá do banco dele sem virar, é parada técnica. Uma passageira está passando mal. Já chamei o SAMU, vou esperar aqui um pouco. Eu só olhei para o lado e vi a mulher ali, ainda suando, agora com a cabeça encostada no vidro. Ela não reclamava, não pedia nada, só estava tentando aguentar. Uns 3 minutos depois, veio o primeiro incômodo. Um homem mais velho, roupa social, óculos dourado pendurado no nariz. Ele levantou com um suspiro audível, tipo quem não aguenta mais esperar. Foi até ela. Ficou em pé, parado, olhando. A mulher percebeu, ergueu o rosto devagar, meio confusa. E aí ele falou algo que até hoje não me desce. Moça, esse assento é meu, eu paguei o diferenciado. Seco. Sem nem perguntar como ela estava. Ela ficou alguns segundos só encarando, talvez esperando alguém intervir, talvez esperando o próprio bom senso falar mais alto, mas não falou, nem nele, nem em ninguém, nem em mim. Ela fez força com as mãos no joelho, se levantou, meio mole, igual gente que acabou de levantar da cama depois de uma febre, e desceu os degraus da escada, não para sair, mas para sentar ali mesmo, no chão da porta. Sim, ela ficou ali, sentada nos degraus, com a cabeça abaixada, a sacola no colo. O homem sentou e puxou o cinto de segurança com um estalo. A cena inteira não durou nem 2 minutos. Mas, juro, parecia que o tempo tinha esticado. Eu ainda lembro do som das dobradiças da cadeira quando ele se ajeitou. E do jeito que ela ficou ali, como quem estava aceitando. Ou talvez já nem tivesse força para questionar mais nada. Uns 10 minutos se passaram. O ônibus ali, parado no acostamento. Nada do SAMU. A mulher parecia pior. A cabeça agora estava encostada no joelho. A cada minuto que passava, o desconforto dentro do ônibus crescia. Não com ela, mas com a espera. Um cara no fundo perguntou em voz alta se não dava para seguir. Outra mulher falou, se ela tá tão mal, que saia, a gente tem horário. O motorista pressionado falou que ia rodar até o próximo ponto de apoio e tentaria nova ligação para o SAMU de lá. E o ônibus voltou a andar. A mulher continuou sentada na escada. Só que agora, com o veículo em movimento, ela segurava a sacola com uma das mãos. A outra segurava no ferro da lateral da porta. Eu lembro de pensar, não é seguro, não é seguro. Alguém devia falar alguma coisa. Mas ninguém falou, nem eu. E foi aí que aconteceu. Eu nunca vou esquecer. Um animal cruzou a pista. O motorista freou bruscamente, jogando o corpo para frente. A mulher, ela escorregou. Foi tudo muito rápido. O movimento, o barulho da porta batendo, o baque seco, o grito engolido de alguém no fundo. Ela caiu, para fora. Caiu do ônibus em movimento. Eu levantei instintivamente.
Olhei pela janela lateral e o que eu vi me destruiu. Ela estava caída no chão, as pernas viradas para o lado errado, a sacola rasgada, as coisas espalhadas na pista. E sangue, muito sangue. O ônibus parou. O motorista desceu correndo. Mais 2 passageiros também. Eu não. Eu congelei. Dentro do ônibus, ninguém falava. Uma mulher começou a chorar baixinho. O homem do assento diferenciado só abaixou a cabeça. O resto foi esperar. Veio viatura, veio ambulância, veio empresa. A mulher já estava morta e ninguém discutiu isso. Ninguém apontou, ninguém gritou com ninguém. Ficou só um vazio estranho, um silêncio cúmplice. A gente ficou ali parado no acostamento enquanto a mulher já não respirava mais. Eu lembro que ninguém queria olhar direto. Um ou outro desceu, mas voltou rápido. A maioria só ficou sentada, em silêncio. O homem que tinha exigido o lugar. Ele não se levantou, não foi ver nada. Ficou ali, com as mãos entrelaçadas no colo, encarando o nada. Eu prestei atenção nele. Por algum motivo, eu não conseguia parar de olhar. Aquele tipo de homem que fala bonito, que se acha certo em tudo. Mas naquele momento, parecia um corpo vazio. Uma máquina desligada. Veio outro ônibus, da própria aviação, para levar os passageiros até o destino final. Trocamos de veículo, em silêncio. Eu sentei mais profundo dessa vez e fiquei olhando o movimento do outro lado da janela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não dá para entender, né? Porque aquilo ali não foi só um acidente. Foi uma sequência de omissões, uma morte dividida em pedaços entre cada um de nós. O motorista que não impôs autoridade, os passageiros que reclamaram da demora, o homem que escolheu o conforto e eu, que fiquei quieto. É fácil colocar tudo nas costas dele, né? Dizer que foi culpa do velho escroto do assento pago. Mas a verdade é que eu estava lá, eu vi. Eu entendi o que estava acontecendo e eu não fiz nada, e isso me corrói. Chegando no destino, o pessoal foi saindo como se tivesse feito uma viagem normal. Alguns comentavam baixinho, outros evitavam se olhar. Eu esperei todo mundo sair antes de descer. Quando fui entregar meu bilhete para o motorista do novo ônibus, ele olhou para mim com uma expressão cansada. Só disse, "Boa noite." E eu respondi boa noite também, como se nada. Cheguei em casa, deixei minha mochila no chão e fui direto para o banheiro. Olhei meu rosto no espelho e me dei conta de que parecia outra pessoa. Naquela noite não consegui dormir. Fechava o olho e via o momento exato em que ela escorregava. O barulho da porta, o corpo caindo. O som que o corpo fez quando bateu no chão. Um som seco, horrível e real. Nos dias seguintes, eu tentava achar notícia nos sites. Só achei uma nota pequena. Mulher morre após cair de ônibus em movimento. Nada sobre a causa, nada sobre o que antecedeu. Nenhum nome citado, nenhuma menção ao velho que tomou o lugar dela. Nada. Ela virou estatística. E a gente virou o quê? Eu nunca mais vi aquele homem, nem sei o nome dele, mas às vezes me pergunto se ele pensa nisso também. Se o silêncio dele naquela viagem é o mesmo que pesa no meu peito até hoje. O tempo passou. E até hoje, quando eu pego um ônibus, principalmente à noite, eu evito olhar para aquele banco. Mas é inevitável, porque é sempre ele. Vazio ou ocupado, aquele assento ainda carrega o corpo dela. Uma vez, eu sentei nele sem perceber. Estava distraído, cansado. Quando dei por mim, minhas mãos suavam, meu estômago embrulhou. Eu levantei sem motivo nenhum, sentei em outro lugar e fiquei olhando para a poltrona como se ela fosse explodir. Talvez, no fundo, eu quisesse que explodisse mesmo, que gritasse, que jogasse na cara de todo mundo o que aconteceu, mas ela só fica lá, parada, limpa, silenciosa, assim como a gente ficou. Hoje, eu tô contando isso porque não dá mais para guardar. Não que vá mudar alguma coisa, né? Mas talvez alguém escute.
E se um dia ver alguém sendo colocado para fora de um lugar por causa de conforto pago, talvez tenha coragem de abrir a boca, coisa que eu não tive. Não sou herói, nem vilão. Só fui mais um que viu tudo e escolheu o silêncio. E é isso que me dói até hoje. Você já foi dormir achando que ia acordar com um boleto atrasado e acordou com um homem morto no seu lugar? Eu nunca achei que um dia fosse contar isso aqui, não por vergonha nem por medo, mas porque tem coisa que, quanto mais a gente fala, mais parece que chama. E eu, sinceramente, não quero mais chamar. Já me basta o que carrego. Foi numa viagem de ônibus, 3 anos atrás. Uma coisa simples, cidade para cidade. Não era feriado nem evento, viagem noturna, saída às 23h10. Rodoviária quase vazia. Eu com sono, mochila no colo, fone desligado, cabeça pesada e um problema grande na bagagem que não dava para despachar. Uma dívida que eu não tinha como pagar. Mas até ali, até aquele momento, eu ainda acreditava que ia dar tempo. Entrei no ônibus com o mesmo sentimento de sempre, que não ia acontecer nada demais, que eu ia chegar, resolver o que tinha que resolver, voltar no domingo e pronto. Nada além disso. Escolhi uma poltrona perto da janela, do lado direito, mais pro fundo. Coloquei a mochila no chão, recostei e fechei os olhos. Foi aí que ouvi: "Amigo, você se incomoda de trocar de lugar comigo?" Eu queria sentar perto da tomada, meu celular tá quase morrendo. Eu nem olhei muito pro rosto dele. Era um rapaz novo, moletom claro, mochila parecida com a minha. Tava de máscara, como quase todo mundo ainda tava naquela época. Só lembro que ele falava calmo, educado, com aquele jeito de quem já tá com o corpo meio virado para sentar, só esperando você dizer que sim. Eu disse. Claro que eu disse. Era só um lugar. Era só uma tomada. Levantei, peguei minha mochila e fui para a fileira do outro lado. 2 poltronas para frente, ainda perto da janela, ainda com a esperança de dormir. Mas ali já começou a dar um estranhamento. Eu sei que é fácil dizer isso depois, mas, juro por tudo, assim que me recostei de novo, veio um peso. Como se eu tivesse virado o rosto para uma direção errada no tempo. Como se eu tivesse deixado um rastro errado na estrada. Mas mais uma vez, deixei para lá. O ônibus saiu. Luz interna apagada, motor roncando, estrada escura. Fui tentando cochilar, mas minha cabeça não desligava. A dívida que eu tinha era com um sujeito que não aceitava atraso. Eu já tinha recebido ligação atravessada. Recado que chegou por gente que nem sabia que sabia do assunto. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para alguém querer sumir com você. Fui acordando e dormindo picado. Um friozinho no estômago, um barulho estranho lá fora, depois um barulho no fundo do ônibus, tipo alguém mexendo em saco plástico. Eu estava tão sensível que qualquer coisa virava ameaça. De vez em quando eu olhava para trás, via ele, o rapaz, de moletom claro, sentado na minha antiga poltrona, mexendo no celular, ouvindo alguma coisa no fone. Tranquilo, como se nada fosse acontecer naquela madrugada. Mas aconteceu. E não levou mais de 5 minutos. O ônibus estava num trecho sem acostamento, com mato dos 2 lados. Eu lembro disso porque logo antes de acontecer, o motorista diminuiu a velocidade. Parecia que tinha buraco na pista. E aí, um carro velho, escuro, encostou do lado. Acelerou um pouco, passou pela frente e trancou o ônibus. O motorista freou na hora, assustado, e 2 homens armados saíram. Um deles gritou: "Ninguém levanta!" Eles subiram no ônibus sem máscara, sem capuz, sem nada. Tinham o rosto limpo, direto, sem medo de ser reconhecido. "Cadê o Jonas? Cadê o Jonas?" Na hora, ninguém respondeu. Ninguém sabia quem era Jonas. Ou sabia, e não queria se entregar. Eles andaram até o fundo, e então, 2 tiros.
secos, barulhentos, um atrás do outro. Pá, pá, silêncio. E aí vieram os gritos. Eu não consegui ver direito na hora. Só lembro do cheiro da pólvora, do som da mulher na poltrona da frente chorando tão forte que parecia que a garganta ia rasgar, e do motorista acelerando assim que eles desceram. Mas depois que tudo passou, quando o ônibus parou na delegacia mais próxima e a polícia subiu para recolher o corpo, eu vi o moletom claro, a mochila no chão, o corpo escorado na lateral com sangue escorrendo pelo banco, a poltrona onde eu estaria. Eu vou parar por aqui nessa primeira parte, porque é aqui que a minha vida virou duas, aqui continua e aqui deveria ter terminado ali. Na segunda parte, eu te conto o que a polícia disse e o que eu comecei a descobrir depois, porque eu juro, aquele tiro podia ser para mim, ou pior, devia ser. A primeira coisa que a polícia perguntou foi se alguém conhecia a vítima. Ninguém respondeu, nem eu. Mas a verdade é que ninguém sabia o nome dele. Ele subiu no ônibus como qualquer um. Não falou muito com ninguém. Só trocou de lugar comigo. E morreu. Pediram os documentos dele. Revistaram a mochila. Só tinha uma carteira com R$50, um celular sem senha, um bilhete de volta para a mesma cidade. Nenhum indício de que ele fosse o tal Jonas. Foi aí que começaram a dizer que foi engano. Que os caras receberam informação errada, que subiram no ônibus achando que era outra pessoa, que o tal do Jonas devia estar em outro ônibus, ou em outra cidade, ou talvez nem existisse. Mas o problema para mim começou depois. No outro dia, eu estava em casa quando caiu a ficha de um detalhe. Antes de embarcar, eu falei com uma pessoa no WhatsApp, uma mulher chamada Karina. Ela sabia da minha dívida. Era a irmã do cara que me emprestou o dinheiro. A gente não se dava bem, mas ela estava tentando me ajudar a negociar. Na mensagem eu mandei isso. Tô no ônibus, poltrona 27, lado direito, perto da janela. Ela visualizou e não respondeu. Na hora não me pareceu nada demais, mas depois eu comecei a pensar. E se essa informação vazou? E se alguém estava monitorando? E se me confundiram com o rapaz só porque ele estava no meu lugar? É aqui que minha cabeça começou a não deixar mais dormir. Sabe o que é acordar de madrugada, achando que ouviram seu nome do lado de fora da casa? Sabe o que é evitar abrir a cortina por medo de dar de cara com um carro parado na esquina? Eu sei, e não porque eu sou fraco, mas porque eu sei que gente que quer te calar não esquece. Eles erraram uma vez. Mas e a próxima? Uma semana depois recebi ligação de número desconhecido. Só tocou uma vez. Quando atendi, desligaram. No outro dia, recebi outra. Resolve logo sua parte, que da próxima a gente não erra. A voz era baixa, quase calma, não ameaçou, afirmou e desligou. A polícia arquivou o caso como homicídio por engano com motivação desconhecida. Ninguém foi preso, ninguém investigou o suficiente. E eu fiquei com isso no peito, porque eu sei que o erro fui eu. O rapaz morreu no meu lugar, literalmente. Não tinha nada com a história, só queria carregar o celular. E eu dei a poltrona, dei o lugar, dei a mira, dei o alvo. Tem gente que diz que eu tive sorte, que foi livramento, que Deus me protegeu. Mas eu não acredito muito em sorte quando outra pessoa morre no seu lugar. Hoje em dia eu ainda ando de ônibus, mas só se for absolutamente necessário. E se for, eu nunca mais sento do lado da janela, nunca mais troco de lugar com ninguém. E nunca mais aviso em qual poltrona eu tô. Você pode achar exagero, mas eu sei o que eu vi. Eu sei onde eu deveria estar. E quando você senta na cadeira errada da morte, o mundo nunca mais parece o mesmo. Eu lembro da cara dele com mais clareza do que eu queria. Mas não é pelo que ele fez, não. É porque eu vi. Eu vi e não falei nada. E tem coisa que quando a gente cala, apodrece por dentro.
Eu fiquei quase 10 anos dirigindo para uma empresa que faz a linha noturna entre São Paulo e o sul de Minas. Sempre o mesmo trecho, sempre o mesmo horário. Gente voltando do trabalho, universitário, casal separado, mandando filho para passar fim de semana com o outro. Essas coisas que só acontecem no fundão do ônibus, depois das 11 da noite. Era uma rotina, até confortável. Motorista não fala com ninguém. Bota o fone num ouvido só, acelera, freia, entrega. Só que tem coisa que muda a gente sem bater na porta. Eu não tô gravando isso para pedir desculpa, nem para aliviar minha consciência. Eu já fiz as pazes com o que perdi. Tô gravando porque, se eu ficar quieto de novo, eu viro igual a eles. Na empresa tinha um fiscal. Nome eu não vou falar. Mas ele usava um casaco preto com o logo da empresa bordado no bolso, sempre de camisa social por baixo, até no calor. Nunca subia sem prancheta, como se isso desse autoridade. Ele era da fiscalização interna, desses que não têm horário fixo, mas têm acesso a tudo. Subia no ônibus, dizendo que o sistema tinha apontado erro no embarque e que precisava conferir a lista. Só isso. Eu já tinha visto uns 3 fiscais fazerem isso ao longo dos anos. Só ele fazia o que fazia, porque ele sempre ia direto para o fundo. Não dava bom dia, boa noite, nem explicava o que estava procurando. Ele lia os bilhetes de quem estava no fundão, olhava com uma cara de dúvida e aí soltava a frase: "Tem uma inconsistência aqui. Acompanha comigo rapidinho?" Ele nunca mandava, ele convencia. Sempre com um tom educado, mas com aquele olhar que todo mundo já sentiu um dia na vida, o de quem acha que você não tem para onde correr. Normalmente, era uma mulher, sozinha. Às vezes, uma menina nova, com cara de quem estava indo ver parente no interior. Teve uma que eu lembro até hoje. Casaco amarelo, mochila jeans e o cabelo preso com lápis. Ela desceu com ele ali na altura de Atibaia, numa parada que a gente fazia para o pessoal ir no banheiro. Só que ela não voltou. E eu segui viagem. Na semana seguinte ele apareceu de novo. Mesmo ritual, mesma conversa. Outra mulher. Só que dessa vez, ela voltou. Só que em outro ônibus. Ela chegou no ponto final umas 3 horas depois que a gente, com uma expressão que não combinava com ninguém que está de volta para casa. Parecia que ela tinha saído de um enterro, só que o morto ainda estava dentro dela. Eu cumprimentei. Ela não respondeu. Só apertava o braço dela como se estivesse com dor. E eu segui viagem de novo. O terror não era o que ele fazia, era o silêncio que ele criava. Era a forma como o resto da equipe fingia que não via. Como o rádio da empresa sempre caía nessas horas, como as passageiras calavam, algumas por medo, outras porque talvez nem sabiam que tinham sido vítimas de alguma coisa. Mas aí, um dia, uma mulher resolveu falar. Foi uma sexta-feira. Eu tinha acabado de devolver o ônibus na garagem de Campinas quando uma mulher apareceu. Não era passageira, não tinha mochila, não tinha mala, só um envelope amassado na mão esquerda e o braço direito roxo do ombro até o punho. Pediu para falar com o gerente. Disseram que ele não estava. Ela insistiu. Esperou por 2 horas sentada num banco de cimento ali do lado da sala administrativa. Ficou olhando para o chão o tempo todo. Quando conseguiram alguém para atender, não deixaram a porta aberta. Mas eu ouvi. "A passageira caiu, senhora. A senhora tem boletim? A senhora entrou com autorização. A senhora está sozinha?" Saí de perto. Não porque eu queria fugir da verdade. É que eu sabia exatamente como aquilo ia acabar. A mulher foi embora no mesmo silêncio com que chegou. O envelope ficou. Ninguém comentou o que tinha lá dentro. 2 horas depois, vi o papel sendo jogado no triturador. E o fiscal continuou. Na semana seguinte, vi ele falando com um rapaz novo que estava treinando para ser motorista. Se quiser subir rápido aqui dentro, tem que saber onde olhar e quando calar. Eu ouvi. Ele olhou para mim quando disse isso. Foi a única vez que ele falou diretamente comigo em 6 anos.
2 semanas depois, ele apareceu morto, na casa dele. Nenhum sinal de arrombamento. Carteira e celular no lugar, nada roubado. A primeira versão era de infarto. A segunda foi mais direta. Esganamento com um fio de telefone. No começo, o pessoal da garagem fingiu que era assunto delicado, mas bastou 1 semana para o tom mudar. Deixou de ser problema nosso. Agora está em outro departamento. Tem gente que colhe o que planta. Ninguém disse assassinado, mas ninguém disse coitado também. Eu queria dizer que me senti aliviado, mas o que eu senti foi medo, não dele, de mim. Porque naquele mesmo dia, depois da notícia da morte, chegou uma carta na empresa, sem remetente, só com uma frase escrita à mão. Agora a linha tá limpa. Nada mais. Depois disso, ninguém nunca mais subiu para fiscalizar nada. A empresa contratou novos motoristas, mudou o uniforme, trocou o modelo dos ônibus, mas o banco do fundo continuou sendo o último lugar a encher. Até hoje, tem passageiro que acha que é porque balança mais. Outros dizem que o fundão é mais escuro, mais perto do banheiro, mais frio à noite. Mas eu sei, porque cada vez que eu olho pelo retrovisor e vejo uma mulher sozinha lá no fundo, eu lembro. Eu lembro do casaco amarelo, da boca machucada, do bilhete com sangue, da mulher que esperou 2 horas para ser ignorada, da carta e do fio de telefone. Eu não denunciei, eu não gritei, eu só dirigi. E é por isso que eu tô gravando isso agora, não para me limpar, é para você que tá ouvindo. Porque quando a gente acha que o silêncio protege, ele só troca de dono. E às vezes, quem desce no meio do caminho é a sua consciência. Sabe quando você lembra de uma coisa que não fez e sente como se tivesse feito? Como se a culpa fosse sua, mesmo você jurando para si que só fez o que qualquer um faria? Pois é, eu tô há anos tentando me convencer disso e nunca consegui, porque eu sei que eu errei. Não por ação, mas por omissão. Eu nem ia contar isso, mas fiquei ouvindo uns relatos aqui do canal e eu percebi que não adianta mais fugir. Essa história é minha e ela pesa. Era 2015, eu tinha 21 anos. Tinha acabado de sair da faculdade, cansado, e peguei um ônibus à noite de Belo Horizonte para Governador Valadares. Já tinha feito aquele trajeto várias vezes. Viajar à noite era mais barato e o ônibus saía meio vazio. Eu gostava disso. Sempre escolhia o banco da janela, mais profundo. Gosto de encostar e dormir com o som do motor. Nesse dia, o ônibus estava meio cheio, mas tranquilo. Na rodoviária, quando sentei no meu lugar, já puxei o fone, coloquei o moletom por cima da barriga e fechei a cortina da janela. Eu só queria chegar. Não passou nem 5 minutos. Uma menina veio andando devagar pelo corredor. Tinha uns 17, 18 anos. Blusinha clara, mochila de alça só de um lado, cabelo preso daquele jeito que a gente faz na pressa, como se nem tivesse olhado no espelho. Ela parou do meu lado. A voz dela era baixa, quase como se pedisse desculpa antes de falar. Moço, você se incomoda de trocar de lugar comigo? Eu tirei o fone e olhei. Achei estranho. Ela apontou para o banco do lado do corredor, um à frente do meu. É que eu não tô confortável ali. Foi só isso que ela disse. Eu estranhei. Era um bom lugar. A poltrona era igual à minha e a viagem nem era tão longa. Mas sabe quando você tá com sono, cabeça cheia e não quer conversar? Respondi. Putz, é que eu paguei pela janela. Gosto de dormir aqui encostado. Falei numa boa. Até com um sorrisinho educado, mas querendo acabar logo com o papo. Ela assentiu. Baixou a cabeça. Mas não foi embora. Ficou parada mais uns segundos, meio mexendo na alça da mochila. Aí tentou de novo. É que eu só queria trocar mesmo. Aí eu já fiquei um pouco impaciente. Pensei, se não quer ficar do lado de alguém que peça para ele trocar, ué? Respondi só com um desculpa, não dá? E virei pro lado.
Ela suspirou e foi embora. De onde eu estava, dava para ver o banco onde ela sentou. Ela foi direto para ele. Se encolheu. Cruzou os braços, olhou para frente, não disse nada para o cara do lado. Ele também não falou nada para ela. Era um homem normal, aparentemente. Calça jeans, camisa escura, careca. Tinha um fone num ouvido e estava olhando para frente também. Nenhum dos dois se mexia muito. Eu voltei para o meu mundinho. Botei o fone de volta. Dei uma olhada no WhatsApp, depois apaguei. Acordei com a freada. O ônibus parou no acostamento. Luzes internas acenderam. Uns passageiros começaram a se mexer olhando para fora. O motorista desceu. Ainda meio grogue, ouvi cochichos. Um cara comentou: "Tem uma menina desaparecida." "Como assim?" perguntou uma senhora atrás. "Aqui estava sentada ali, ó. Foi no banheiro e não voltou." Eu virei o rosto. O banco onde a garota tinha sentado estava vazio. E o cara do lado dela também não estava mais lá. Eu levantei. Dei uma olhada. O banheiro do fundo estava aberto. Tinha um policial lá. Sim, um policial. Eles tinham feito uma blitz um pouco antes e tinham um carro da PRF parado atrás do ônibus. Ouvi outra passageira falando que viu a menina levantar, mas achou que ela só ia no banheiro. Mas ninguém viu ela sair. O motorista entrou de volta, sério, pediu calma. Disse que tinham achado a mochila dela dentro do banheiro, mas ela... nada. A polícia puxou a lista de passageiros. Tinha um nome no assento ao lado do dela, mas não tinha ninguém com aquele nome no sistema da empresa. Nem registro de identidade. Câmeras internas, só uma, bem em cima do motorista. Imagem borrada. Não dava para ver direito o fundo do ônibus. E o rosto do cara? Perguntaram para todo mundo: "Você viu o homem que estava ao lado dela?" As respostas eram vagas. "Ah, acho que era branco." "Careca, talvez?" Nossa, eu nem reparei. Nem eu consegui lembrar o rosto dele com clareza. Mesmo tendo visto, mesmo tendo olhado. Ali foi quando o medo entrou. Mas não era o medo do que aconteceu com ela. Era o medo de uma ideia. Uma ideia que me morde até hoje. E se ela sabia? E se ela só precisava sair dali? E se ela pediu ajuda do único jeito que conseguiu? E se eu tivesse trocado de lugar? Ela poderia estar aqui agora. Ou talvez seria eu que teria desaparecido. A viagem, claro, nunca continuou direito. O ônibus ficou parado por quase 2 horas. Chegaram mais viaturas, entraram no mato com lanterna, perguntaram um por um se alguém viu a menina descer. Nada. E o banco dela seguia vazio. Só a mochila, no fundo do banheiro, com os documentos, o celular, um caderno com capa rasgada e 2 comprimidos amassados dentro do bolso menor. Mas não tinha sangue, não tinha bagunça, não tinha sinal de luta. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. No fim, a polícia disse que provavelmente ela desceu numa das paradas e que iam investigar melhor. Mas até onde eu sei, nunca encontraram ela. Nunca acharam filmagem de rodoviária, nem dela, nem do cara que estava ao lado. Ele nem devia estar naquele ônibus, e mesmo assim, ele estava. Nas semanas que seguiram, eu evitei comentar com a família. Só minha mãe percebeu que eu estava estranho. Disse que eu estava dormindo mal, que parecia distraído. Eu só respondia que era cansaço da faculdade. Mas a verdade é que eu comecei a sonhar com ela. No sonho, ela não falava nada, só me olhava, com o rosto neutro, nem tristeza, nem raiva. Mas tinha um silêncio em volta que me esmagava. Um silêncio que gritava: "Você podia ter feito algo." 2 anos depois, fui chamado para um curso em BH de novo. Peguei o mesmo trajeto, mesmo horário. Por impulso, comprei o mesmo assento. Banco da janela, fileira do fundo. E quando entrei no ônibus, foi como um soco no estômago. Tudo era igual. A textura da cortina, o estofado meio gasto, até o cheiro abafado do corredor. E mais pra frente, o maldito banco vazio. Aquele mesmo, onde ela sentou. Fiquei encarando ele um tempo. E foi ali que eu percebi uma coisa. Eu não lembrava mais do rosto dela.
Lembrava da voz, da blusa, do jeito de segurar a mochila. Mas o rosto desapareceu da minha memória. Já o rosto do homem, então, nunca esteve. Era um vulto, uma presença, um espaço ocupado por alguém que nunca foi nítido. Isso me deixou mal, muito mal. Como é possível que eu vi algo tão errado e nem o rosto eu gravei? A partir dali, eu comecei a procurar relatos parecidos. Desaparecimentos em ônibus, casos sem explicação, gente que sumiu sem deixar rastro. Achei alguns. Nada muito igual, mas o padrão era sempre o mesmo. Uma distração, um pedido ignorado, um detalhe esquecido. E o pior, ninguém nunca acha que é com eles. A gente sempre acha que está seguro porque não vê o perigo, mas ele vê a gente. Hoje, passados quase 10 anos, eu ainda penso nela. A menina que só queria trocar de lugar e que eu recusei. Não sei se teria feito diferença. Não sei se ela já estava marcada ou se aquilo foi só azar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Aquilo não foi normal. E eu participei. Mesmo sem tocar. Mesmo sem olhar. E eu te falo isso porque, se um dia alguém te pedir algo que pareça besta, algo simples, algo que não te custa nada, olha bem, escuta bem. Às vezes, é a única chance que a pessoa tem. Eu não ajudei. E ela sumiu. Hoje, cada vez que entro num ônibus, não é o banco da janela que eu procuro. É o banco vazio. Aquele que ela deixou para trás. Com uma ausência tão pesada que parece ainda estar ali, sentada, silenciosa, pedindo de novo só com o olhar. Você troca de lugar comigo?